Lucas 6, do 17 até o 26. E descendo com eles, com os apóstolos, né? Parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Já tem aí 3 divisões, né? Você tem os apóstolos, que ele chamou que era um grupo de discípulos que ele chamou de enviados. Aí quando ele desce lá na planura, né? Tipo uma praia, uma planície, um lugar bem aberto. Aí você tem outros 2 grupos, que são muitos discípulos e grande multidão do povo. Isso aqui em Lucas é muito preciso, porque Lucas era um médico grego, né? Ele não está colocando nada disso aqui à toa. Então, encontraram muitos discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos a multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, que era uma multidão, né? Então ele tinha que falar com os discípulos. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. A gente tem 3 questões aqui que a gente pode localizar, né? Eu estou com a minha vida corrida, uma hora a gente vai transformar isso aqui numa coisa mais direcionada, para o estudo bíblico mesmo. Mas enquanto a gente está no campo da meditação ainda, meditação é boa para a gente fazer isso em outros cultos, né? Mas a gente precisa de uma coisa estrutural e estruturada, né? Estrutural porque a vida com Deus tem o seu conhecimento, Jesus está aqui atuando junto à multidão, mas ele tinha que se reunir com seus discípulos e apóstolos para ensiná-los, né? Para mostrar que por trás das estruturas, das boas estruturas de Israel, existia muito engano, engodo, e que a gente precisava se posicionar em relação a isso, às vezes para reforçar o que é o elemento amoroso, e outras vezes para rechaçar o que virou tradição, tormento e crime, né? Essa foi a função de Deus homem nos territórios de Israel. E aqui, ó, a gente tem três coisas assim que eu fiquei pensando para a gente meditar aqui hoje. A primeira é a velha questão escriturística, porque quando a gente pega esse texto de Lucas e a gente vai comparar com Mateus, a gente volta de novo naquela coisa que não deveria recair sobre essa questão assim, a Bíblia é verdade ou mentira? Essa discussão ela é tola, ela é boba. A Bíblia, do ponto de vista científico, ela não tem validade nenhuma como texto. Mas ela contém a verdade eterna de Deus. Mas do ponto de vista, por exemplo, escriturístico, textual, né, o direito gosta muito do fato, da prova, a ciência precisa lidar com aquilo que está ali. E, na verdade, a Bíblia não foi tessiturada assim, não. Com as pessoas combinando. Tudo tem que estar tudo direitinho, não sei o que, eu estou fazendo um textão aí, né? E aí você tem que ter todos os critérios. Não foi assim que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita, ela foi narrada. Ela foi narrada e, de repente, as coisas viraram letra. Aí você tem, por exemplo, o primeiro contraste aqui. A gente vai vendo que o Mateus e o Lucas, eles pegaram alguma fonte original comum, que deve ter sido as tradições orais. E aí, como é que o Mateus registra isso no livro dele? Registra, assim,
Eu preciso mostrar para os meus irmãos judeus que Jesus é o Messias prometido. Aí ele coloca Jesus como o rei dos judeus. Então é um discurso todo organizado, todo pensado. E o Lucas está mostrando assim, eu preciso mostrar para os gregos, né? E ele está falando do Império Romano, que era de cultura grega, por isso que a gente chama de Império Greco-Latino. Então eu preciso falar para os gregos que Jesus é acessível ao planeta inteiro. Aí a pergunta letrística, escriturística, acadêmica, científica cai por terra, porque a gente fala assim, o que Jesus falou afinal? O que está aqui ou o que está em Mateus? Aí a resposta é, Jesus falou. Jesus falou. Aí o Mateus deu uma tradução específica para aquelas pessoas e o Lucas deu uma tradução específica para essas pessoas e nada disso precisa ser visto como má fé e nem como frouxidão metodológica. Só tem que ter visto assim, a verdade, Jesus nem preocupou em escrever, porque quando ele resolve escrever, acabou. Quando ele resolve escrever, vira Bíblia. Quando virou Bíblia, acabou, porque as pessoas não conseguem se libertar daquilo que está escrito. E é essa coisa que a fé cristã até hoje não consegue. É difícil você trabalhar isso com as pessoas. Por exemplo, essa semana eu já conversei com várias pessoas de várias tormentas, mas, por exemplo, quando a tormenta é sobre a situação afetiva de alguém, é difícil, porque está escrito, né? Ah, está escrito, irmão Paulo falou, Deus falou, o Velho Testamento falou. Deus não falou, ele só deixou escrever. Mas aí a gente transforma o que ele falou em escrita. Então, quando a gente está lendo isso aqui, a gente tem um rastro, a gente tem aqui a porta do Espírito do que Jesus falou. A tradução era livre, ainda bem que Jesus veio no período que não tinha rigor teórico metodológico, né? Já tinha lá na Grécia, né? o método filosófico, mas não foi no século XVI, porque isso iria atrapalhar demais. Imagina Jesus vindo no século XXI. Ele ia ser alvo de todas as gravações, ele ia ser alvo de todas as reproduções, e na verdade o que ele está falando não abarca tudo aquilo que ele quer dizer, porque a palavra dele é eterna. Então, quando ele fala alguma coisa aqui para a gente, embora essas coisas todas fiquem transitando entre o que é eterno e o que é preciso fazer aqui agora, por isso que tem essa filosofia cristã de vocês precisam se reunir. Eu achei muito estranho a igreja inteira do Brasil ter quase matado o Ed Renekiewicz quando ele falou de atualização. Porque o Evangelho é a pura atualização, sem cessar. Porque quando você vai lá nas mensagens misteriosas do Apocalipse dos profetas, né? O que o João vê? Ah, eu vi um anjo que tinha o Evangelho eterno para pregar. Ou seja, porque a atualização ela é eterna, ela não vai parando, porque Deus é dinâmico, Deus é amor, Deus é justiça, mas Ele é amor e justiça de acordo com tudo que Ele criou, que até a coisa mais básica da matéria que Ele criou é dinâmica, é movimento. O que aqui que existe entre nós que não seja movimento? Ele está se movendo, nele tudo subsiste, nele tudo se move. Então, como é que um Deus que tem um princípio do movimento vai ser colocado na caixinha de gente insegura que quer que fale, não, ele falou desse jeito, é com isso que eu fico. Eu não sei nem se ele falou desse jeito, que está registrado aqui nas Escrituras, o que conseguiram apreender daquilo que ele falou. Mas eu não tenho a menor garantia de que ele... Aliás, eu já tenho a certeza de que ele não falou nem do jeito que está em Lucas e nem do jeito que está em Mateus. Eu só tenho certeza que ele falou. Ele falou que o pobre é bem-aventurado. Ele falou que os que choram serão consolados. Ele falou essas coisas, mas ele não falou do jeito que Mateus entendeu e nem do jeito que Lucas entendeu. Ai, o que eu faço? Você vai descobrir como é que ele falou e se relacionando com ele. Porque se ele falou do jeito que Mateus entendeu, ele falou para aquela multidão que estava ouvindo ali naquele momento que o Mateus captou. Se ele falou do jeito que o Lucas entendeu, ele falou para aquela multidão, não falou para aquela multidão que o Lucas entendeu, né? Que era uma multidão de gregos.
Então, nada disso envolve má fé, nada disso envolve mentira, e nada disso tem de estar nos métodos filosóficos, literários e muito menos científicos. Porque a verdade de Deus ela é soberana demais para se ater a qualquer método, né? Aí essa é a primeira questão. Então, compreendendo que até a nossa leitura das Escrituras ela é completamente limitada, porque a gente depende de Jesus até para ler as Escrituras, aí é bom a gente fazer essa comparação aqui, né? Porque lá em Mateus, como é que ele pinta esse discurso de Jesus? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí é Jesus falando de maneira genérica. Aqui em Lucas, bem-aventurados vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Aí você fica assim, e aí, Jesus falou como o discurso do rei impessoal? Ou Jesus falou com aquelas multidões que eles eram pobres? Aí a questão é, Jesus tocou na temática de que a pobreza, tão ridicularizada pelos próprios pobres, né, é que deveria fazer parte do espírito do seu evangelho. Se ele falou àquela multidão, se direcionando a ela, ou se ele falou à multidão como uma tese filosófica de bondade, isso pouco importa. O que importa é, Jesus está dizendo, vocês têm vergonha da pobreza? Vocês têm vergonha de ser pobre? E vocês mesmo são uma vergonha? Tem um monte de pobre querendo ficar rico, como diria Paulo Freire, né? Um oprimido que não recebeu uma educação humanitária, dessa de entender a importância do reino de Deus, como que os pobres são acolhidos, ele quer se tornar opressor, inclusive ele acaba até se tornando um pobre opressor, né? Então Jesus não está aqui fazendo um discurso pró-pobreza, ele está fazendo um discurso de autoestima, falando assim, meu filho, você não tem condições, né? Até porque Jesus ele tinha muita pobreza procedimental, pobreza material, né? Para ele pagar o imposto, ele ia fazer milagre. Pedro, pega lá um peixe lá que a gente precisa pagar imposto, porque ele é pobre. Mas ele está dizendo, pobre que anda comigo, quando precisa pagar o imposto, vai achar a moeda dentro do peixe. Eu vim nesse nível de milagre, não estou falando para ninguém ficar vagabundo e falar, Jesus, agora eu vou pescar um peixe para pagar o imposto. Não, é porque eu estava sem tempo, é porque eu não ganhava dinheiro, não tinha nada disso. Então, se vocês andam comigo, tudo acontece. São esses pobres que são bem-aventurados. Não é bem-aventurados a pobreza. Bem-aventurado é o pobre que anda comigo. Seja isso no sentido que o Mateus quis apresentar, seja isso no sentido que o Lucas quis apresentar. Aí ele vai falando aqui os que têm fome, né? É interessante que lá em Mateus ele vai falar de fome e sede de justiça. Em Lucas, a multidão que não teve contato com Jesus, ele traduz o seguinte, tem que estar com fome, vai ter fartura, né? E, na verdade, os seres humanos têm ambas as fomes. Nós somos muito basiquinhos, a gente acha assim, se eu tô com a barriga cheia, meu filho, o mundo que se exploda. Aí Jesus está assim, quem anda comigo tem fome e sede de justiça e vai exatamente andar igual eu andei. Uma comida tenho a comer que vocês não podem suportar. E por acaso eu vou abrir mão do cálice que meu pai quer me dar? Sim, é amarga, mas é o remédio para a humanidade. É ridículo, mas é necessário para a humanidade. Vai ser zombado, mas é isso que eu preciso comer. Porque não é comida literal, nem comida espiritual. É a comida que o meu pai me dá, disse Jesus. Mas aqui em Lucas está traduzido como pão para quem tem fome, né? Foi a campanha da fraternidade de quando eu tinha 8 anos de idade. Era tão falado na escola estadual de teor católico. Fraternidade, sim. Violência, não. Aí, o nome da campanha era Pão para quem tem fome. E a musiquinha era essa. E eu, evangélico, lá no meio daquela escola catoliquesca. Mentira, na escola estadual. Mas a diretora era quase uma madre, né? Uma beata. E aí tem essa ênfase, né? Que pegou a teologia da libertação. Aí fala assim, lá em Mateus, bem-aventurados que choram, e aqui, porque serão consolados. E aqui fala, bem-aventurados que agora chorais, porque é a vez de rir. Então, se em Mateus
tem a ver com o consolo, aqui tem a ver com a alegria, com a festa, com a gargalhada, né? E aqui, quando fala assim, sobre a gente ser rejeitado pelas pessoas por causa de Jesus, né? Aí ele fala assim, olha, se vocês estão sendo rejeitados por causa de mim, e a pergunta que a gente pode fazer tanto em Mateus quanto em Lucas é, o que é ser rejeitado por causa de Jesus? A gente sempre pensa, e a gente até cria essa cultura, né? Aliás, o Silas Malafaia, ele carrega essa cultura, né? De pensar assim, a igreja, por ser igreja, é rejeitada pela humanidade. E Jesus não está falando dessa rejeição. Jesus não está falando de partidarismo, Jesus não está falando de corporativismo, Jesus não estava falando de sentimento de importância. Ele estava falando o seguinte, olha, tem hora que essa rejeição ela vai ter características institucionais. Mas isso, por exemplo, essa é uma mensagem que não serve para os evangélicos do Brasil, porque os evangélicos do Brasil, eles não são os rejeitados, eles são os que rejeitam. Você fica assim, gente, eu achei que isso acabou no planeta. Não, eu já ouvi colega de trabalho evangélico falando para o outro assim, não, olha aqui, eu sou superior a você porque eu ando com Jesus. Nossa, já virou diabo e não está sabendo. Porque quando Jesus fala, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos castigarem e mentindo disserem todo mal contra vocês, a bem-aventurança é essa. Não é porque eu sou de uma instituição, não é porque eu preguei oficialmente uma palavra. Isso aqui é muito bem aceito, aliás, nós vivemos num país laico. E neste momento nós temos o direito constitucional de nos reunirmos em nome de Jesus, tanto quanto o direito constitucional de se reunir em nome de Oxalá, de se reunir em nome de Buda, de se reunir em nome de tudo quanto é coisa, de se reunir até em nome do funk, que eu acho horrível. Eu fiquei assustado com as meninas lá das turmas e falei isso com elas. Gente, vocês, com todas essas culturas de vocês, a música de formatura que vocês colocam é isso? Sai daqui, dá uma pesada, ainda vou xingar, eu pego de graça mesmo. E aí nós estamos num país laico, por mais que isso seja assim, uma liberdade que beira ao cometimento de crime, né? Mas a liberdade está posta. E aí, a questão da injúria, de ser perseguido, de ser rejeitado, é quando a gente apresenta nas nossas características o caráter de Jesus. E Jesus falou muito sobre isso e a gente nem percebeu. Porque ele falou assim, ele já falou aqui entre nós, né? Nossa, Deus falando, nossa. Ele falando entre nós, eu amo tanto vocês que ai de quem mexer no que eu amo. E aí ele não diz isso para a gente ter um sentimento exclusivista, tipo, ai, ele me ama muito, né? Ele falou isso para os apóstolos, olha, eu amo tanto vocês. Eu fiz cada poro que está no corpo de vocês, então o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Ele está dizendo, tem um conchavo aqui, então se alguém resolver fazer alguma coisa contra vocês, não são vocês que vão sair por aí, nossa, nós vamos ocupar as praças de Brasília, demarcando os nossos territórios. Não, quem ama vocês sou eu. Não é vocês que vão ficar promovendo o amor próprio, não. Quem ama vocês sou eu. É só vocês irem caminhando, demonstrando o meu caráter. É só vocês irem agindo como eu agiria. É só vocês... Então, eu estou no território de Israel. No território de Israel, aqui se fala de evangelho, aqui se fala de reino de Deus, aqui então eu vou falar e vou ser rejeitado. Território de Israel, é proibido curar no sábado? Vou curar no sábado. Território de Israel, eu curei um leproso? Vai lá no templo, não conta para ninguém, mas na verdade ele já sei quem vai contar, é porque isso nos territórios de Israel tem que acontecer assim. No território de Israel, eu vou fazer tudo certo e você entregue a Roma. Porque no território de Israel o assédio moral contra o Filho de Deus está estabelecido. E aí eu vou deixar de ser filho de Deus, eu vou deixar de existir no meu espírito, porque eu já sei que a estrutura está dada para me rejeitar, eu já nasci cuspido. Aí, por isso que eu estou lendo isso aqui no Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas foi escrito para a gente que não está nos territórios de Israel. Para você que não está no território de Israel. Aí o Lucas é muito gentil, porque ele não vai falar nos termos que Mateus falou. Ele fala assim, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem de sua companhia.
Lá em Mateus ele fala assim, bem-aventurados sois quando os homens vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Qual que era o grupo que o Mateus tinha em mente? Gente, vocês vão ser perseguidos pela turma do templo. O pessoal do templo não sabe fazer outra coisa que não seja punir, expulsar e matar. Agora aqui nós está dizendo, vocês não pertencem ao templo, vocês são de Roma, vocês são do Império, vocês são de Brasília, são de Belo Horizonte, vocês moram numa comunidade que nunca ouviu falar de mim. Mas aí é que está, quando vocês demonstrarem no caráter de vocês que vocês são igual a mim, o mundo inteiro tem asco do meu caráter. O mundo inteiro, até os explorados desejam ser explorados. Até as meninas que cresceram no século XXI, tendo consciência que a exploração, elas vão botar como pano de fundo na festa delas, eu pego a novinha de graça e mato mesmo. Então, num mundo assim, se você se posicionar, o que vai acontecer? Vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno. Por causa do Filho do Homem, mas aí por causa do Filho do Homem não tem nada a ver com a igreja, por causa do Filho do Homem tem a ver com o caráter do Filho do Homem. O que foi o caráter do Filho do Homem? Qual foi o caráter do Filho do Homem? Ele teve com a sua postura em Israel, denunciar o caráter deles, porque a presença dele era isso. E chegou o homem. Qual foi a denúncia de Jesus? Acabou o ministério sacerdotal, o dia que vocês não vão ganhar dinheiro está chegando. Gente, mas nunca que Israel ia aceitar Jesus. Nunca. Nem a gente aqui. Nós cristãos aqui nas nossas famílias brigamos por muito menos. O quê? Você vai deixar de receber mês que vem porque você estava lutando pela justiça? Você é um trouxa! Você não tem família! Você não tem casa! Você não sei o quê! Se é assim, aí Jesus está falando agora para os que não são de Israel, olha, ter o caráter de Jesus, e aí Jesus está dizendo isso para aqueles que ele disse, olha, vocês são meus, ninguém toca em vocês, eu dei a vocês autoridade para terem o meu caráter, ninguém vai pôr a mão em vocês, a menos que eu deixe, ninguém vai afrontar vocês só se eu permitir, ninguém vai fechar a porta de vocês só se eu decidir que a porta vai fechar. Aí ele está dizendo, pega essas coisas todas e assumam o meu caráter. Porque eu estava dizendo, lá em Israel, ele não ia fazer nada oficial, porque nem precisava. E igreja, olha, eu tenho meus 52 anos, eu nunca fiz nada na vida, mas eu tenho um currículo. Qual é o currículo? Porque eu expressava o caráter de Jesus dentro de uma igreja. Meu Deus, era um alvoroço. Como essa semana eu estou tendo que recorrer a um outro poder por causa dos lesionamentos de direitos da criança e do adolescente, que para as pessoas... É engraçado, você tem leis maravilhosas, mas aí quando você vai recorrer, para com isso, é assim mesmo, você não vai mudar nada. E quem falou que eu estou querendo mudar alguma coisa? Eu só estou querendo expressar, segundo o Evangelho de Lucas, o caráter de Jesus para quem não é judeu, e eu não sou. Eu sou herdeiro, e todos nós aqui somos herdeiros de quê? De um país que começou com estupro e escravização de indígenas mulheres e pretas mulheres. E que o país gosta disso. A gente fala assim, que isso, eu não gosto de estupro! E você descobre como é que as pessoas gostam de estupro quando todo mundo se junta para não deixar acontecer nem sequer uma notícia crime de estupro. O país ele é todo compromissado com isso, ele tem leis maravilhosas contra isso, mas todos os dias a gente trata de essas leis não serem cumpridas. E são leis que a revelia das nossas justiças científicas, elas têm tudo a ver com o caráter de Jesus, né? E obviamente que eu tenho plena consciência de que eu não vou mudar essas coisas, mas viver é lutar para viver, né? E aí, se eu não estou lá nos territórios de Israel, como é que acontece nos territórios? Eu estava falando dos territórios religiosos, né? Que aí tudo era motivo de, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não sei o que, eu me lembrei de uma das coisas mais interessantes que aconteceu nessa igreja, que foi assim, eu dava lá meus estudos bíblicos marginais, né?
nasci para ser marginal, aí tinha um negócio lá, de uma escola dominical, não sei o quê, e Deus me segredando, ó, eu tô com você aqui, o que você fizer, sua mão vai prosperar, blá, blá, blá. Falei, então tá, né? Os meninos começaram a se juntar, igual esse pessoal aqui se juntou em Jesus. Assim, eu não tenho habilidade nenhuma para fazer amizade, talvez o meu estado agora é só para mostrar isso, ó, tudo que acontecia lá é porque sou eu, não é você, sou eu. Vai passar algumas décadas sem conseguir fazer o que você fez lá, porque o que vai acontecer na sua vida sou eu. Aí, aconteceu lá. E aí teve toda uma disputa, porque quando viram a escola dominical repleta de adolescentes, a ponto do pessoal ficar na porta da sala, eu nunca vi isso na minha vida, a escola dominical repleta de adolescentes, mas eles enchiam lá. Aí começou a haver uma disputa, e aí uma turma falou assim, ô Alexandre, eles me chamavam lá pelo nome artístico, né, que eles me deram. Ô Alexandre, é que a gente faz os estudos. Eu falei assim, como é que eu vou fazer, né? Eu fui lá e conversei com o pastor da igreja, falei, olha, eu vou criar um estudo bíblico no sábado, pode ser? Aí ele, pode. Aí eu criei um estudo bíblico no sábado, e aí a turma ia, né? A turma ia. Com todas as coisas pessoais pelas quais a gente passava, criança pequena, não sei o quê, mas eu assim, mas eu não estou aqui, né, para trabalhar para Jesus? Se eu tivesse numa multinacional, eu ia estar ausente de casa do mesmo jeito? Então pronto, a gente precisa andar, a gente precisa. Eu não estou na multinacional, eu estou na universal do reino de Deus, que não é essa daí que a gente conhece. Aí o negócio encheu, né? O negócio encheu, e aí a esposa do presidente da casa olhou os estudos e falou assim, ué, eu quero isso aqui nos grupos de crescimento da igreja? Aí o que era? Era uma série de estudos que eu fiz, que a gente vai tentar fazer eles aqui, né, agora na versão do século XXI, eu já penso totalmente diferente daquela época, de 2003, e aí o estudo serve como estrutura, mas a mensagem ela é eterna, e ela é diferente, ela está andando. Aí ela olhou assim, aqui, faz uns estudos para mim, para o grupo de crescimento. Eu assim, oxe, essa mulher toda criteriosa, não sei o quê, me pediu isso? Vamos embora. Aí eu fiz uma versão, e aí eu tinha lá, né, o estudo eu dividi sobre a obra do Espírito Santo, aí as obras da carne, o fruto do Espírito, tal, mas a gente conseguiu parar só nas obras da carne, que ela gostou da parte das obras da carne. Faz isso para mim. As obras da carne a gente tinha subdividido, né, que ela era prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, orgias, inimizades, dissensões, facções e coisas semelhantes a essa. Aí eu dividi em 3 blocos de 3, né? E aí o primeiro bloco era prostituição, impureza e lascívia. E eu, com as minhas características que eu fui descobrir só aos 50 anos, eu peguei cada uma dessas palavras e virou um estudo assim de umas 4 divisões assim. Porque prostituição, aí saí explicando o que era cada caso, o que era porneia, o que era adultério, não sei o quê, porque era prostituição. Aí tinha a palavra impureza. Na palavra impureza, eu elenquei todos os desvios de teor afetivo sexual. E a lascívia, que é onde eu coloquei isso como apenas essa coisa que o cara não pratica para fora, mas ele é um adulteraço por dentro, né? As virtualidades, né, da sexualidade humana. Aí na impureza, a igreja quase explode, porque o pessoal começou a procurar. O que é isso estudo bíblico aí? O que é isso? Por que está falando essas coisas no grupo de crescimento? Um culto de família? Aí me chamaram lá, né? Ainda bem que não me chamaram por ofensa, por oposição. Mas me chamaram porque assim, o pessoal ficou impactado com o seu estudo, não entendi. Disse a esposa do pastor. Aí eu fui lá conversar com o pastor. Ele tá assim, Alexandre, é o seguinte, isso aí, tá fazendo isso aí, porque você tá mexendo com o negócio do pessoal aí. Eu lembro que na época foi um pai lá na igreja e falou assim, eu prefiro meu filho mexendo com tráfico do que tendo aula com esse fulano aí. Se referindo a mim, né? A vontade dele foi realizada. E porque é disso que Jesus está falando. Bem-aventurado quando, eu não pedi vingança nenhuma para esse cara não, aliás, eu gostava muito do filho dele, queria muito que o filho dele lá estivesse lá com a gente, mas ele proibiu o filho dele de estar nos estudos do sábado e o menino virou o que virou. E aí quando foi descobrir, esse pai que falou isso, por exemplo, um dia a gente chegou de surpresa na casa dele para fazer visitas, né? Aí chegamos lá, até aquela marola, mas o homem era todo moralista, o homem é todo, mas era aquela marolona, de fim de tarde, mas esse aqui é o homem
que ele tinha arrumado uma peixada com outro pastor da igreja que se levantou contra mim. Beleza, isso é reino de Deus, né? Aí o outro pastor me contou. E esse aqui, fulano, que veio aqui reclamar, veio na minha sala e falou assim, não, pastor, pode falar a verdade, você é honesto. O estudo dele é muito bom. Agora, o senhor acha que eu quero que essas coisas cheguem na minha casa? Eu falei, mas o que você não quer que chegue na sua casa? Meu filho, vou contar, porque já tem mais de 20 anos que passou, então eu posso contar. Meu filho, enquanto... E aí eu conheço a pessoa, né? Enquanto a minha filha toma banho lá na minha casa, quando eu estou em casa, o que eu faço quando está tomando banho? Eu vou lá na gaveta, tiro as calcinhas dela e fico masturbando nas calcinhas dela. Você acha que você quer que a minha filha fique sabendo disso? Ele entendeu que a parte da impureza ia dar alguma dica para a filha dele de que isso pudesse estar acontecendo na casa dele. Era só um texto, né? Aí você começa a entender como que o evangelho é perigoso, porque quem disse isso, esses dois personagens, eram dois homens com a moral ilibada. Aí, quando eu saí de Jerusalém, Mateus, e fui para a Grécia, Lucas, aí começa. Mas por que o professor está falando sobre isso? Eu não sei o que lá. Aí você começa a ver, a instituição podia proteger o professor, né? Mas não, a instituição faz um combinadinho com alguém lá para ir ver o professor sendo humilhado por uma suposta pagadora de impostos que não quer que a filha dela fique sabendo disso. Por exemplo, uma das situações que eu achei engraçado, né, que aconteceu há alguns anos atrás, que foi assim, eu cheguei do intervalo e assim, você acalmar as turmas depois do recreio é um custo. E aí eu tenho uma frase, que até hoje eu falo dela, tô nem aí. Assim, gente, vamos todo mundo pro seu lugar, porque o amor e a amizade atrapalham os estudos. Essa é a minha frase, meu código. Né? Eles já estão impactados assim, vai todo mundo pro seu lugar. E depois que a gente fica velho, você começa a ter moral, né? Quando eu era novinho, ninguém me ligava quando eu falava, mas fiquei velho. Aí você fala assim, ai meu Deus, o vovô tá falando e tal. Aí o amor e a amizade atrapalham os estudos. Tal. Aí teve uma situação onde tinha duas alunas assim, uma aconchegada na outra, uma gracinha. Não tem nada contra isso. Eu só queria começar a minha aula. Aí eu falando para a turma, gente, vamos voltar para o lugar, porque o amor e a amizade atrapalham os estudos, a gente precisa estudar. Aí alguém brincou assim, professor, quem falou que isso aí é amizade? Aí eu só respondi para o aluno. É um aluno, né? Assim, não tem problema não, mesmo que seja amizade colorida, vamos todo mundo voltar para o seu lugar e vamos começar a nossa aula. Falei isso. De verdade mesmo, o que eu falei demais aqui nessa frase? Nada? Então, 2 dias depois, eu fui chamado na sala da diretoria e aí eu não tinha direito nem de saber quem era que queria falar. Não, tem uma pessoa querendo te conhecer. Eu falei, gente, que terrorismo é esse, né? Pronto, é a polícia que veio para me prender e tal, fiquei aterrorizado. Mas tá bom, cheguei lá. Aí era a mãe da aluna que estava aconchegada na colega. Entendeu como assim? Eu não sei se foi má fé da aluna, não. Ela deve ter chegado em casa e comentado, o professor falou, todo mundo sentado, amizade colorida. Aí, eu vim aqui porque você praticou bullying contra a minha filha. Eu disse, mas nem sabia do que se tratava. Mas qual foi o bullying? Você disse que ela era homossexual. E olha que eu vim aqui te dizer que eu tenho princípios, sou serva do Senhor e que não sei o quê. Eu falei, ai Jesus, a comunidade judaica baixou, né? Era o Deus dos dias de Paulo. Só que eu não estou na igreja, eu estou na escola, né? Aí deu aquele discurso que ela é uma pessoa de princípios e tal. Eu falei assim, mãe, eu também sou de princípios, sou cristão, e aqui? Mas por que eu pratiquei o bullying? Qual que é o bullying que a senhora está falando? Não, porque essas coisas aí que minha filha não pratica e tal. Mas engraçado que depois eu fiquei até sabendo que a menina, né, estava nessa luta dentro de casa porque ela tinha percepções homoafetivas. Então estava tendo uma briga. Aí aquela coisa assim, meu Deus, o professor apenas falou que se fosse amizade colorida era para ir para o lugar. Eu falei isso. Aí ficou ela e aí aquele jogral. Aí a pessoa fala e a diretora, porque você tem que tomar cuidado com as suas falas, é uma criança. Uma menina de quase 16 anos. É uma criança, você não pode falar assim. Aí já começa um monte de crime, né? Contra as suas crianças e adolescentes. Porque quando a pessoa fala assim, ela está desqualificando a percepção de um adolescente, né? Aí eu ainda tentando conversar, chama a fulana lá na sala, vamos, chama ela lá.
Chamei ela na frente da mãe dela e falei, ó, eu entendo que eu não fiz nenhuma ofensa, não foi nada direcionado a você, eu só respondi uma pergunta, uma brincadeira que alguém fez na sala, e foi uma brincadeira amorosa, não foi um cometimento de bullying, mas eu tô aqui diante da sua mãe, da direção da escola, te pedindo perdão, isso não vai mais acontecer, tal. Aí eu falei, e quando você está muito em paz com o que você faz, né, aí a sabedoria te vem na hora. Falei assim, mas outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, que se fosse o caso dela ser uma pessoa homoafetiva, isso nem seria demérito, porque a sexualidade, a diversidade humana está posta, né? Então, eu jamais trataria uma aluna homoafetiva de maneira pejorativa. As responsáveis lá já começam a julgar. Aí eu falei, então, até porque o Supremo Tribunal Federal já colocou uma resolução em 2019 que essa coisa de falar que tem princípios, que os nossos filhos não podem ser isso, tal, o nome disso é um crime semelhante ao racismo. Aí pronto, aí vem a inversão, né? Ah, porque você fala do Nicolas na sala e que não sei o que. Falei, tá, agora eu entendi o porquê da reunião. Aí assim, a gente não está em Israel, mas a gente está numa sociedade onde o caráter de Jesus não pode ser... Assim, mas o que isso tem a ver com o caráter de Jesus, Alexandre? Isso é falta de sabedoria sua. Se você sabe que as pessoas não gostam, por que você toca nisso? Primeiro, eu não toquei nisso. Eu não cheguei no recreio, depois do recreio, assim, agora eu vou expandir a homossexualidade. Não. Eu só fiz um comentário corriqueiro de um professor diante de uma brincadeira de adolescentes que falou assim, quem garante que é amizade? Eu falei, para mim, se não era amizade, eu só queria que as duas fossem para a sala. Eu disse isso, né? Entendeu? Aí, mas isso virou um grande crime, né? Aí, o que isso tem a ver com o caráter de Jesus? Por que mesmo que Jesus ele era censurado? É isso que eu estou falando, ó. Como é que o evangelho é mensagem? Porque a gente lê aqui, a gente não entende a mensagem. Quando um versículo diz assim, que ele era conhecido como amigo de publicanos e meretrizes, essa frase ela caducou. Ela foi escrita há pelo menos 2026 anos atrás. Porque o que rolava lá, que não ficou nas gravações e que não fica gravado nem na escritura, e bobo é o crente, não, eu fico com o que está escrito. Não, eu não sou jurista. Eu sou do Evangelho. E o Evangelho traz para a gente o que é o ser humano. O ser humano é assim nos dias de Jesus e vai ser assim eternamente. Mas passará os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Ou seja, vocês são as minhas palavras, vocês são as minhas mensagens. Pode tomar chicotada, perde emprego, fica sendo acusado de querer mudar tudo. Na verdade, quem quer mudar tudo sou eu vou trazer ainda um novo céu e uma nova terra, mas vocês são arautos disso, então abra a boca, falem, professem, não tenham medo de nada não, porque eu estou com vocês, eu já contei para vocês que eu sou por vocês. Então, parem de ser covardes, porque crente é assim, crente é covarde sobre isso, nunca mais eu vou dar aula, porque né, eu tenho que ter um currículo que mamãe pode achar ruim e bababá. Aí das duas uma, né? Ou eu não ligo para isso, ou então eu vou ter que ligar para isso, né? O que aconteceu? Quando o texto fala, então, que Jesus era conhecido como amigo de publicanos e meretrizes, era exatamente isso. Esse é um professor que fica na sala falando de homossexualidade. E é engraçado que, apesar das pessoas acharem que eu sou uma pessoa muito sem filtro, eu nunca entrei numa sala e falei, hoje nós vamos falar sobre a homossexualidade. Que aí sim eu poderia ser marcado como um professor muito ideológico, né? Eu nem tenho vontade de fazer isso. Na verdade, você aprende a ser professor para ficar falando para você ter todos os conteúdos, né, toda a estrutura ali em relação a qualquer assunto que você for falar. Então, todo o conteúdo que eu vou falar, eu tenho que ter alguns temas transversais que precisam passar ali. E, na verdade, isso é uma praxis minha, não é que eu planejo isso, não. Eu aqui, estou falando de Bíblia, já entrei aqui na questão da sexualidade, da afetividade, daqui a pouco eu vou entrar nas questões das estruturas, né, do gênero, da raça, e é isso. Um professor que tem formação em educação, não é educação? Eu não sou professor de intelectualidade, eu sou educador. Tem a coluna
intelectual, o conteúdo, mas tem essa coisa que o professor que tem um mínimo de conhecimento pedagógico, ele fala, espera aí, gente, não, cientista mesmo esse aluno vai ser quando ele sair do ensino médio e for para a universidade. Aqui ele é um aluno de ensino médio que precisa aprender a aplicar ao cotidiano dele qualquer assunto de qualquer lugar. Uma professora de matemática, ela tem de ter a habilidade de ensinar um aluno a ser humano, a privar pelos direitos humanos, né? Aí, mas os professores matam essas aulas na faculdade, então chega lá, eles não sabem fazer isso, né? Aí, quando o texto fala que Jesus era amigo, é porque era chocante ver Jesus. Não é que ele estava pregando sobre ser publicano e meretriz, é porque ele conversava com os publicanos e com as meretrizes, né? E o que é conversar com o publicano e com a meretriz? É quando o aluno chega na sala e fala, professor, quem garante que elas são amigas? Eu não fiz nenhum julgamento moral, eu só queria que elas voltassem para o lugar delas. Quem faz o julgamento moral? As pessoas que se acham do reino de Deus e acham que... Aí eu sou acusado de querer mudar o mundo. Quem quer mudar o mundo? É uma pessoa que sai da casa dela para ir numa escola afrontar um professor que falou uma coisa para uma turma inteira, mas ela está achando que a família dela é que vai acabar. Assim, calma, minha filha, tenha paz com Deus. Eu estava quase falando assim, quem garante que um professor tem o poder de desestruturar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus princípios? Não, que você está me dando poder demais, mas isso é eu pensando, né? Não posso falar isso, né? Já basta o desrespeito que estava acontecendo ali delas para mim, né? Aí eu peguei esse episódiozinho para mostrar assim que a religião e seus religiosos continuam lutando por essas picuinhas. E aí Jesus chegou e falou assim, irritado em Mateus 23, né? Aí, ó, discurso de Jesus. Ai de vocês, hipócritas, escribas, fariseus, porque vocês ficam lutando pela semente do grão, pelo cominho, pela hortaliça, não sei o quê. Então, assim, eles contavam, né? Essa planta tem 10 folhas, então eu preciso tirar uma para o dízimo. Dizendo isso. Então, vocês estão preocupados em contar isso, se a amizade colorida é indução à homossexualidade, se, sei lá, se você colocar uma... Eu também fui questionado porque eu coloquei a palavra pênis numa prova de sociologia. Vocês estão preocupados com isso? Aí, dependendo do lugar, mas, gente, alguém aqui acha, já disse isso algumas vezes, né? Alguém aqui acha que pelo fato de uma aluna ler a palavra vagina na prova, que ela vai sair daqui e vai passar a fazer programa? Olha como é que você fala as coisas! Eu estou só mostrando o nível da preocupação de quem tem poder para proteger adolescentes. O que eles fazem? Eles querem poupar os meninos do conhecimento e você que é o grande malfeitor. E aí eu estava falando com os alunos essa semana. Por isso que, né, eu não troco tudo que está acontecendo na minha vida, eu não troco a democracia por nenhuma segurança. Porque nós temos 3 poderes, né? Então, um poder não está entendendo, então você tem outros 2 poderes aos quais recorrer, né? O primeiro poder você vai lá, procura alguém legislativo e fala assim, olha aqui, está acontecendo mecanismos aqui com um monte de professor. Isso não para. Quem é que tem o poder de mudar isso? Deputado. Aí você vai no outro poder. Olha, tem gente que virou catedrático em lesionar direito de criança e adolescente. O que isso tem a ver com o caráter de Jesus? Jesus nunca foi no Império Romano. Aí é que está. Aí que a mensagem de Jesus é mensagem. Porque Jesus não foi no Império Romano, porque ele, como um judeu de 33 anos, solteiro, carpinteiro, que gostava muito de criança, mas não gostava de dinheiro, ele só podia agir ali. Aí ele está dizendo, o que eu estou contando para vocês aqui aos cochichos, se for necessário, não estou aqui fazendo nenhuma filosofia, filosofia do confronto, não. É quando as coisas são necessárias, é isso que significa, na medida em que vocês forem caminhando por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Eu fui surpreendido pelo próprio Deus quando uma vez eu provoquei alguma situação em alguma escola aí, e ele falou assim, depois de tudo feito, falou assim, não, você pregou o meu evangelho naquela escola. Eu tomei um susto, porque eu falei assim, quando? Como? Em que sentido? Que lugar? Eu nem sabia que eu tinha pregado o evangelho na escola. Por quê? Porque eu tinha feito atos como este.
Eu anunciei para minha família, o pessoal é ser humano, eles ficam muito apavorados, é humano se apavorar, né? Ai, não sei o quê. Aí teve uma situação, por exemplo, que envolvia a Késia, né? E ela ficou apavorada, ficou com raiva, ficou com a cara dobrada e tudo, mas eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. É isso que pai tem que fazer? Então, fiz o que tinha que fazer. Aí a coisa aconteceu. E aí depois que eu saí do que eu tinha que sair, Deus usou uma pessoa e falou comigo, ó, você pregou a minha palavra ali naquele lugar. E eu não me lembro de ter falado de palavra nenhuma, até porque era uma escola de pessoas pequeno-burguesas, né? Então ela já não podia fazer nenhuma insinuação ao evangelho, né? Eu era muito crente falando besteira nas minhas aulas, eu tinha que aturar, porque foi no ano que o Bolsonaro foi eleito, né? No ano que o Bolsonaro foi eleito, eu cheguei numa sala que tinha vários alunos que eram da igreja presbiteriana, eles foram de confete, verde, amarelo, não sei o quê. Eu não dei aula não, eles fizeram uma festona pela vitória do Bolsonaro, numa escola pública, né? E eu fiquei só olhando aquilo, olha, experiências pedagógicas para você levar para o futuro. Porque se você fizesse assim, qualquer coisa de reflexão, olha, doutrinação ideológica, opa, deixa rolar, né? Mas enfim, às vezes até essa festinha já era manifestação, tipo assim, esse professor aí, ó, que eu já sei qual que é a dele, então vamos lá, esfregar na cara dele. E às vezes pregou o evangelho é isso, pregou o evangelho é você aguentar a afronta, porque é disso que o texto está falando. Bem-aventurados vocês são, quando vocês precisam aguentar a afronta. Mas, fora dos territórios de Israel, aguentar a afronta também significa o quê? Fazer o que Davi teve que fazer, fazer o que Daniel teve que fazer o que o Paulo teve que fazer. Paulo não vivia sendo afrontado? Onde ele apanhou, mas apanhou muito. Aí depois que ele apanhou, eu falei assim, ei gente, é o seguinte, eu sou cidadão romano e vou comunicar isso tudo para Roma. Isso quer dizer que o Paulo deseja mal para essas pessoas? Isso quer dizer... Não, é porque tem coisa que você não tem como sair disso. Ou você faz ou você não faz, porque você fica nesse limbo, né? Se eu fizer, eu sou aquilo que o Raul Seixas não queria ser. Sou besta para bancar uma de herói, não fui vacinado, fui cowboy fora da lei, e eu quis ser prefeito, e o ladrão me assassinou, e quis ser Messias e morri. Mas Jesus está assim, não tem problema, porque tem hora que ou você corre o risco de morrer como um babaca, ou você corre o risco de morrer como um omisso. Porque qual que é o meu problema agora? Você está na cerimônia de um cargo público. Aí você pode se esconder no evangelho. O que é que se esconder no evangelho? Ah, eu sou de Jesus, de uma hora Deus restaura todas as coisas. Ah não, esse planeta está para ser destruído. Aí Jesus está assim, covarde, safado. Isso, por exemplo, lá na igreja onde eu atuei, essa foi a minha filosofia. Eu podia acabar com a vida de muita gente lá, levar todo mundo na polícia. Mas não. Senão, isso aqui eu sempre soube que eu nunca fui convidado para isso. É igual a minha atuação no Caso Henri, né? Que eu saí assim. Eu falo para os colegas, mas Alexandre, por quê? Então, gente, fica tranquilo, eu nunca fui convidado para isso. Ninguém nunca me quis nisso aí. É na igreja, mas ninguém nunca me quis, gente. Eu só fui aqui para poder fazer aquilo que Deus mandou. Então estou saindo, estou em paz com todo mundo. Eu já entrei sabendo que ninguém ia querer nada. Eu só fiz o que Deus mandou eu fazer. E pronto, seguindo meu caminho. E agora? Agora não, agora eu fiz um concurso, eu estou no cargo público, estou tendo que lidar com gente covarde. E aí eu tenho duas escolhas agora. Quais são as duas escolhas? Ou você é covarde e se esconde no discurso cristão, ou você é crente de verdade e vai lá fazer tudo o que tem de ser feito, independentemente do que isso vá trazer para você. Porque a questão não é o que isso vai trazer para mim, a questão é eu ser de Jesus. Eu não posso passar por esse planeta agindo contra o Espírito de Jesus que me habita. E Jesus amou as crianças, Jesus amou os publicanos, Jesus amou os pecadores, Jesus amou as meretrizes, e aí eu estou numa situação de estar no cargo público para fazer alguma coisa por essa gente. Independentemente do que isso vai trazer para mim, independentemente de eu ser mal entendido por quem está perto de mim.
Jesus. Jesus foi um vagabundo para a família dele. Vagabundo! Está acabando na cruz. É porque a gente não vê o cenário, tá vendo? E não vê o cenário. A gente esquece que por trás daquela história de Maria ser entregue para ser cuidada pelo João, Jesus tinha vários irmãos adultos. Por que a Maria tem que ficar sob os cuidados de João? Porque os irmãos de Jesus, gente, pelo amor de Deus, o cara tá achando mesmo que vai mudar as coisas. É burro. É por causa dele que a gente não tem paz. E minha mãe largou tudo para ficar com ele também. Jorge Cajuru, o ex-comentarista esportivo, passou por coisa muito pior, né? E ele não recebeu a luz que eu recebi. Não sei se você sabe, o Aécio Neves contratou um estuprador para estuprar a mulher do Jorge Cajuru para ver se ele parava de falar as coisas podres que ele descobria no esporte. Hoje o Cajuru é um senador da República, né? O Carone também passou por Carone. Então, tipo, Jesus está dizendo assim, a vida é assim. E aí, quando a vida é assim, você tem duas opções. Ou você vai ser covarde, e assim, vai ser salvo, né? Mas o galardão, e é por isso que ele fala de recompensa aqui, porque ele fala assim, olha, vocês têm de se sentir privilegiados, regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas, porque a gente adora contar a historinha do profeta. Aí Deus está assim, olha, eu te chamei para conhecer essas histórias, mas eu te chamei para ser um dos tais. E aí? E aí? Você vai ser covarde? Você vai ser valente? Você vai ser o quê? Aí a Brenda, esses dias, conversou comigo muito atemorizada, né? Falei, minha filha, deixa eu te falar uma coisa como uma mulher adulta que eu sei que você é. Quanto a vocês, eu estou tranquilo, porque isso tudo está acontecendo na minha vida por um momento em que todos vocês são adultos e o mais ainda, que é o meu sonho realizado, todos vocês sabem pedir socorro ao Papai do Céu. Então, vocês não dependem nem de mim. Aí acho que ela ficou tão em paz que foi até viajar sozinha para o Rio de Janeiro. Você entendeu a mensagem. Fica com medo não, minha filha. Fica em paz, vai fazer sua viagem, vai curtir a vida. Se você está achando que seu pai é otário, deixa seu pai ser otário, vai curtir a vida. Aí ela terminou até de maneira emocionante. Ai, pai, de verdade, eu não consigo ter essa fé que você tem em Deus. Não, minha filha, você tem fé em Deus, vai para a praia. Vai, é a sua juventude, é a sua vida, é a sua alegria. Jesus falou que te guardava de qualquer coisa. Vai sem medo. Porque Jesus... Aí alguém está assim, ele está pregando coisas pessoais. Não, gente, eu estou falando assim, se o evangelho não tiver esse nível de encarnação, que o verbo encarnado é isso. Né? Eu ficava falando, Jesus morreu na cruz, os pregos romanos mediam 9 centímetros, e não sei o que lá. E cada vez que acontecia, pá, era um pecado. E pá, de novo, era um outro pecado. A gente gosta da encenação. Aí Jesus está assim, o verbo eterno encarnado é vocês... tendo sabedoria, ou se vocês não têm consciência da sabedoria, tendo coragem para serem quem eu seria. Eu fui o que fui nos territórios de Israel e vocês têm de ser eu nos territórios de Roma, daquilo que sobrou do Império Romano. É isso. Aí vamos deixar as outras partes, que eu falei de 2 outras partes, para um outro dia. Aqui eu só queria que a gente parasse nisso. 2 coisas para finalizar. Que a gente tem de crer em Deus até para ler as Escrituras, porque as Escrituras caem nisso tudo aqui. E segundo, a gente precisa exultar e entender que pregar o Evangelho nem sempre é, ou quase sempre não é, essa coisa clássica que a gente faz. A gente faz a coisa clássica, a gente se reúne. Isso aqui é coisa clássica, isso tem de acontecer. Né? E aí tem 2 aspectos disso. Jesus falou, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Reunidos seja no sentido de cultuar, que eu acho horrível essa cultura de crente que acha que é crente, mas não precisa se reunir. E reunidos no sentido de, cara, a gente está lutando pela vida. A gente está andando, a gente está se solidarizando. Eu não estou entendendo nada do que ele está fazendo, mas eu estou orando. Eu não concordo com nada do que ele está fazendo, mas eu sei que ele é de Jesus, que foi a maneira da minha filha me falar, pai, eu não estou entendendo nada, eu não concordo, está tudo errado, mas eu entendi o seu caráter.
Pronto, é isso, né? Porque a gente nasceu para ser excluído mesmo. E isso não é coitadismo, nem como é que a gente chama? Isso não é nem coitadismo, nem é especismo, né? O que é o especismo? Não, eu sei que eu tenho sangue de ouro. Não. Na verdade, eu tenho plena consciência que eu sou um dos seres humanos mais incompetentes que passou por esse planeta. Né? Deus me concedeu casar com a melhor pessoa da humanidade. Eu falo isso para ela. Tipo, a Sônia é um ser humano querido por todas as organizações. Assim. Se Jesus não guarda ela para ela ser ministra do Evangelho, ela viraria presidente do Brasil, porque ela é perfeita. Todo mundo quer ela. E isso é dom de Deus. Eu não estou fazendo o discurso de diminuí-la. É que Deus fez essa coisa bonita, né? Ele casou a pessoa desejada pela humanidade com uma pessoa ridicularizada pela humanidade. E ele está assim, agora é questão de autoestima de vocês dois e amor de vocês dois. Que a coisa está feita. Fui eu quem fiz. E é isso. Aí a gente aprende a saudar o que a gente vê de Deus um no outro. E às vezes eu fico assustado porque eu falo assim, ô Jesus, isso que eu consegui ver nos meus pais, ajuda os meus filhos a verem em mim. Que é quando você consegue separar isso, igual essas questões que eu vou ter que correr, né, nos poderes humanos. Assim, gente, não existe o ódio, revanche, nem nada. Uma das pessoas, por exemplo, teve uma perda pessoal, eu fiquei comovido. Assim, eu não quero nem saber que a pessoa vai pensar disso. Mandei uma mensagem, porque perder um pai é perder um pai. E eu queria muito que o meu inimigo se comovesse com a minha dor. Né? Aquele que eu vejo como inimigo, né? Porque a gente não está aqui para ser inimigo de ninguém, não. Orai por vossos inimigos. Às vezes a oração que eu posso ter pelos vossos inimigos é assim, orai denunciando o seu inimigo. Orai, né? E nem são inimigos, são pessoas que se colocam como tais. Porque a gente tem que ser amigo da vida, a gente tem que ser amigo da educação, a gente tem que ser amigo das pessoas, a gente tem que ser amigo dos direitos humanos. Aí o cara vai se tornar inimigo meu por causa disso? Aí ele está comprando briga com aquele que nos chamou a todos para sermos a expressão do seu caráter, do seu reino, que para finalizar de verdade ele disse, não vem com visível aparência. Então a gente acha que isso aqui é reino de Deus? Isso aqui é uma reunião temporária. O reino de Deus é aquilo que está acontecendo lá que nem parece ser. É isso, gente. Senhor, nós te agradecemos por podermos experimentar a realidade do teu reino, por podermos experimentar a realidade tão sutil do teu reino, tão sutil e tão imponente, porque mexe até com as nossas convicções, que a gente fica assim, meu Deus, sério que eu vou ter que fazer isso? Mas se a gente não fizesse isso, a gente ia fazer qualquer outra coisa, a gente ia estar gastando cerveja para ir para o jogo de futebol hoje à tarde, a gente ia estar pagando um ingresso de R$1.000 para ver uma pessoa que nunca vai saber que a gente existe. Então, por que não estabelecer o teu evangelho e lutar por ti, ou lutar no teu nome, para estabelecermos a tua justiça, a tua bondade, a tua paz, e por isso, ó Pai, eu oro ao Senhor para que a gente creia nisso, e creia com obras, e creia com perseverança, e creia com coragem, e creia sabendo que o mundo inteiro pode estar contra nós. O Senhor já nos avisou, desde antes da fundação do mundo, que o Senhor é por nós, foi o Senhor que nos fez, e que nós precisamos perdoar a todo aquele que não entender isso, a todo aquele que tem compromisso com o próprio ego e não com o caráter do Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de vida, de graça, de bondade, e que a gente não entenda o confronto com amargura, o confronto como se fosse doença mental. O confronto é as hostes infernais. E para a gente acolher quem precisa de acolhimento, a gente tem de enfrentar as hostes infernais que por vezes passam pela carne, pelo sangue, pelo documento, pela manifestação. Por isso abençoa-nos, ó Pai, contra todo o principado e potestade, para que a gente viva
Viva, Senhor, esse sentimento não de rejeição, mas de que fomos aceitos por Ti e que estamos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém.